Léo apresenta... Mas então, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu usei ontem, porque eu quero fazer um projeto, que aí eu vou gravar um vídeo por dia, mas como já vai ter um vídeo gravado, eu vou ter muito tempo pra editar, pra deixar o vídeo mais legal. E aí, eu repito isso no dia que vem, no próximo dia. E aí os meus vídeos vão ser mais legais. Até mais. Não, até mais não. Eu acabei de começar o vídeo. Entrando nesse vídeo, a pergunta principal é: Lorax é um filme essencialmente bom? No fundo, o gosto é completamente relativo. Eu não posso chegar aqui e falar não. Resposta curta e grossa. Olha, não é que o filme seja ruim. É que ele desrespeita a história original. Mas se não fosse... Se o filme Lorax... Se o Lorax original não existisse, o filme ia ser um filme, não ia ser um filme odiado. O que faz com que a maioria das pessoas odiarem ele é a comparação com a versão original. Então, se ele não fosse um Lorax, ele seria melhor. Mas como ele é um Lorax, isso acaba prejudicando ele. Não, Lorax não é um filme essencialmente bom. Mas se meu trabalho pudesse acabar só nessa afirmação, ele não seria tão gratificante. Talvez um pouco mais fácil, mas perderia um pouco da magia. Então eu vou tentar te explicar por que eu acho que o filme de 2012 da Illumination sobre a obra principal do Dr. Seuss não só desrespeita o legado do escritor, o Dr. Seuss, como omite completamente um lado da própria obra. Esse vídeo, ele fecha uma trilogia que eu comecei há uns meses com esses dois vídeos aí. Eu não pretendo falar mais sobre Lorax nesse canal, então a todo mundo que tá de saco cheio de me ver só... Mas você ainda fez outros dois vídeos da Illumination, que é um vídeo sobre... Falando sobre esse filme, relaxa, não vai mais acontecer. Relax. Eu acho. No mais, senta aí que eu vou tentar te explicar por que Lorax, a suposta grande homenagem da Illumination, é um... Que isso, tropinha? Que isso? Como eu preciso ter certeza que todos consigam entender a crítica aqui, eu vou resumir o filme bem rapidinho. Eu tô com saudade de gritar, que a minha voz tá rouca, então eu não consigo gritar. Não é nem gritar, é que a minha voz normal já é alta. Então, por causa disso, eu tô estranhando minha voz, que ela tá baixa, que eu tô rouco. E depois eu começo a explicar mais a Eu tô meio gripado, eu acho, sei lá, eu não sei. Claramente. De boa? Vamos lá. O filme começa com uma música falando sobre como a cidade de Sneedville é incrível e como todos são felizes e estão sempre dançando e sorrindo. Sabe, a boa e velha introdução de animação musical. Aí o nosso protagonista força a queda do seu avião para poder falar com a sua crush, que mostra uma vidração enorme pelas antigas árvores que existiam ali. Não as árvores de plástico sintético de Sneedville, e sim as verdadeiras árvores que um dia existiram. Como nosso protagonista é um gado supremo, ele... Hora de zoar o gado. Cadê a árvore? Não! Não, sai. sai em busca de achar uma semente dessa árvore para poder conquistar o coração da Taylor Swift ruiva. A avó dele disse que ele só conseguiria isso conversando com um ser enigmático chamado o Mavesildo, que eu vou chamar a partir daqui de Onslar porque é o nome original dele. Aí era só ele fazer uma oferenda pra esse Onslar que ele o ajudaria. Saindo daquela avó dele disse que ele só conseguiria isso conversando com um ser enigmático chamado Eu achei o easter egg. que eu vou chamar a partir daqui de Onslar porque é o nome original dele. Aí era só ele fazer uma oferenda pra esse Onslar. Um easter egg, um Minion. O Minion subliminar. Que ele o ajudaria. Saindo daquela alfaville de plástico, o nosso protagonista percebe como o resto do mundo está completamente acabado. O Mavesildo diz que vai dar uma árvore para ele, mas que antes ele escutasse a história que ele tinha para contar. A história de como ele se tornou Onslar e como ele se tornou super rico, importante, e etc.
Depois disso, é só uns 40 minutos do Onceler contando como ele fracassou de várias formas diferentes em ter qualquer tipo de sucesso. Foi vaiado, jogaram tomates nele, quebraram suas coisas. E é isso, é um fracassado total. Aí, por pura acaso e sorte, uma pessoa acaba tendo contato com o produto rosa dele. E realmente percebe como era incrível. As pessoas percebem por osmose que aquilo era único por algum Ele motivo. destruiu o meio ambiente, ele não é Tarzan, ele é mau, ele destruiu a casa dos animais. Inclusive, onde é que será que estão os animais lá? Que eles saíram e foram para algum lugar, mas eu queria saber para onde. E juntam uma multidão inteira na porta do Onceler pra pedir por mais. Aí ele finalmente sente que pode ganhar a aprovação da família, já que a ideia do Onceler nesse filme é ser esse jovem humilhado pela sua família por ser um, entre aspas, inútil. Just remember, Oncy, if somehow your invention ends up a failure instead of a success... Não, eu tô só de sacanagem. Na verdade, ela O pior é que é basicamente isso, essa cena. falou que não ia surpreender ela nem um pouco se ele fosse um fracassado. E ficaram rindo dele. Aí o pessoal chega, começa a cortar umas árvores pra poder acelerar o processo. O Lorax fica extremamente incomodado. E o Onceler fica se perguntando se o que ele tá fazendo é realmente ruim ou se o Lorax é só um bicho. Quantas... Algumas sei lá. Um laranja bem dramático. Depois dessa música, todo mundo foi destruído pelo Onceler e sua família. Família essa que deixa de ver valor no personagem principal e decide ir embora. Tanto que foi só o dinheiro acabar, né? Foi só as formas de ficar rico acabar que ele deixou de ser o filho favorito da sua mãe. Brent, you are now my favorite child. Os animais também vão embora. E o Lorax sobe até os céus com aquela cara de eu te avisei, seu idiota. Depois disso, o Onceler acaba sua história, ele dá a semente pro protagonista, que segue numa batalha meio ecológica contra o Harry, o verdadeiro vilão do Lorax, e o cara que não quer deixar de jeito nenhum que a árvore seja plantada, já que isso poderia interferir de alguma forma no seu negócio de vender ar. O Harry nesse filme é bem como aquele leme de Wall-E, que não quer deixar que as pessoas saibam que existe a possibilidade de ter uma planta de verdade, já que isso significaria torná-la inútil. Essa ideia de dar liberdade, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, em detrimento do próprio negócio, não era muito interessante para os dois. E assim o filme se segue. Essa parte ela é bem repetitiva, com o protagonista e sua família fugindo dos trabalhadores do O'Hare de todas as formas possíveis, até que eles quebram o muro que separava os cidadãos de Sniteville de todo o resto do mundo, e eles enfim percebem, eles viviam uma mentira. O Harry tenta contornar a situação, mas é tarde demais. Em menos de 5 minutos, todo mundo tinha tirado uma consciência ambiental e decidindo lutar pela causa. O Lorax acaba voltando, a música se intensifica e ele abraça o Onceler em um pedido de desculpas figurativo. A câmera sobe. Mas o bom é que eu tô gravando esse vídeo às 12 horas. Deixa eu ver. Eu tô gravando esse vídeo às 13, 12... Não, são as 13 horas mesmo. E esse vídeo aqui só vai sair amanhã. Que no caso pra vocês é hoje. Mas pra mim é amanhã. Algumas coisas... A menos que você não se importasse muito, nada vai melhorar. Não vai não. E agora eu odeio o uso dessa frase nesse filme. Até porque ele vai falar que nem eles se importam. Nem eles. Não! O carro! Não! Tirando todo o contexto, eu tenho que admitir que é um filme bem fofo. Quando eu era mais novo, eu gostava bastante dos personagens. E até hoje eu me pego cantando algumas músicas como Let It Grow ou How Bad Can I Be. Mas se você realmente tentar pensar em Lorax como ele foi feito pra ser, sabe, um filme que critica... Exato, é isso, é exatamente isso que eu falei. O fato dele ser Lorax prejudica o filme. Exatamente isso que eu falei. A ambiental e o capitalismo selvagem, tu percebe que ele é péssimo. E é engraçado que ele seja péssimo, porque diferente de Wall-E que eu citei agora há pouco, que também critica essa exploração ambiental, o Lorax da Illumination teve uma mão na roda gigantesca. Eu gosto do Wall-E, muito legal.
que foi a exploração ambiental e o capitalismo selvagem, tu percebe que ele é péssimo. E é engraçado que ele seja péssimo, porque diferente de Wall-E, que eu citei agora há pouco, que também critica essa exploração ambiental, o Lorax da Illumination teve uma mão na roda gigantesca, que foi o livro do Dr. Seuss. Eles não precisaram criar nada do zero. Tava tudo ali. Tava tudo muito bem explicado naquelas 80 páginas de um conto supostamente infantil. E mesmo assim, eles não fizeram da forma que fosse menos. Mas ok. pensou. Porque uma empresa multimilionária como a Illumination não poderia representar de forma 100% fiel o livro do Lorax, já que isso significaria criticar eles próprios. Eles precisavam suavizar algumas partes. Exatamente. Deixa quando digo suavizar algumas partes, até eu tô suavizando, já que o filme todo é uma passada de pano estratosférica. Ó, vamos lá. Quando você pensa em um mundo destruído por uma grande corporação, você imagina que a qualidade de vida das pessoas após esse ocorrido tenha se tornado miserável. Que algumas pessoas tenham fugido para outros lugares, ou que, por mais que consigam viver, elas tenham uma certa dificuldade. O negócio é que parece que todos os cidadãos de Snideville vivem perfeitamente bem. Sempre eles são apresentados sorrindo, felizes, dançando. Ninguém parece realmente estar sofrendo em Snideville. Eles não têm natureza? Tá bom. Essas árvores de plástico ainda são lindas. Eles não têm água limpa? Quem liga? A criança tá literalmente sob efeitos de radiação e é mostrada feliz. Os pais também não parecem se importar. E nem mesmo o ar natural eles têm. Mas o O'Hare é citado durante todo o filme como uma pessoa que salvou os cidadãos de Snideville, já que, como diz na própria música, o O'Hare é o homem que encontrou um jeito de vender o ar. Bem como se ele tivesse sido tipo um Albert Einstein, sabe? Um inventor genial da purificação do ar. Enfim, essa versão de Snideville que toca no início do Lorax, na verdade, é uma versão cortada da versão original. Inclusive, como será que ele fez isso? Eu acho que ele pegou um monte de garrafa, aí começou a abrir e fechar para guardar o ar. Sei lá. Original, que por sua vez é uma versão alternativa da verdadeira música de Snideville, que passa... Inclusive, não era pra eles poderem cantar, que eles têm que beber o ar. Não, pera. Não. Sim, mas não era pra eles... É tipo um asmático cantar. Entendem o que eu tô dizendo? É tipo uma pessoa com asma cantar um musical. Não é estranho. Que era pra ela ter que aquela... É uma pessoa com asma cantar e não usar uma bombinha. É estranho. Pelo menos pra mim é. Que se você canta, você fica com... O seu ar é gasto mais rápido e você tem que respirar mais. E se a pessoa não pegar a bombinha, então pra mim é estranho. Particularmente eu acho estranho. Mas sei lá, eu nem sei sobre asma. Não é que eu não Eu não estou a saber isso. Eu tô que nem o Kingo maluco. Que eu tô meio doente. E quando eu tô doente eu fico maluco. Uma vibe muito mais sombria do que a cidade realmente é. Tem uma frase que foi dita... Meu Deus, eu tenho que parar de pausar. De formas idênticas, tanto no filme quanto na versão demo, que por mais parecidas que elas sejam, elas têm um significado muito diferente. Depois disso, uma parte cortada do filme mostra o próprio O'Hare cantando. Ele fez exatamente o que eu falei. Você percebe como a abordagem ela é diferente? Como no filme, o O'Hare encontrou um jeito de vender o ar, como se ele tivesse encontrado a solução para salvar as pessoas. Mas na música original, os cidadãos e o próprio O'Hare parecem saber que a única coisa que ele fez foi engarrafar o ar que já existia e cobrar por isso. Bem, aí a gente volta para a pergunta que eu fiz ali em cima. Se eles vivem uma vida tão perfeita e sorridente, se toda a consequência da destruição do mundo inteiro foi apenas um baixinho vendendo ar para as pessoas, por que raios elas se mobilizaram tanto pelas árvores no final do filme? Peraí, como é que o
Onceler sobreviveu se não tinha ar? Como é que ele fez isso? Que ele não tava lá na cidade, então como é que ele sobreviveu sem ar? A não ser que o sneeze, sei lá o que dele, multiuso, também fosse uma bombinha. Porque, sinceramente, sei lá. Mas é uma doutora. Eu também não sei, mas a gente volta nisso em breve. Tem uma coisa que eu quero falar antes. Ainda na mesma música demo de introdução, a gente vê uma parte que o protagonista parecia cantar, mas que acabou não indo pro filme. Except for the time that I wanted a scooter, a cell phone, a trombone, a laptop computer, a sports car, an SUV robot that looks like me, broadsword, a surfboard, a gas-powered sled, little pet monkey that dance on my head, but this is totally different. Essa parte da música parecia mostrar que o Ted tinha algum tipo de compulsão consumista. Como ele mesmo cita, ele tem esse desejo de ter tudo, fosse importante ou completamente fútil. O que, se você parar pra pensar, daria uma camada de profundidade muito bacana pra história do filme. Porque, tá bom, a história original do Dr. Seuss é realmente bem pequena. O curta de 72 mostrou bem isso. Se você fizer uma animação da história, ela não precisaria de pouco mais de 25 minutos pra funcionar. Então o Illumination precisava encher uma linguiça nesse filme. E eu não julgo eles por isso. O problema foi a forma que eles encontraram de da linguiça desse filme. Me irrita muito saber que eles pensaram em criar o Ted como um protagonista consumista e ganancioso que só foi atrás das árvores como mais uma forma de satisfazer o seu desejo de ter tudo. Mas ao confrontar o Onceler, ele escuta aquela história toda e percebe que esse pensamento fez com que todo aquele mundo ruísse. Ele acaba se vendo no Onceler. E ao criar essa conexão com o aparente mal que fez o mundo inteiro acabar, ele aprende algo com isso. Ele aprende a ser melhor. Agora imagina pegar tudo isso, amassar em uma bolinha de papel bem bonitinha e jogar na lata do lixo. Droga, eu não fui rápido o suficiente. Eu sabia que ia ter um palavrão, uma palavra de baixo calão. Mas eu não fui rápido o suficiente pra pausar. E no lugar fazia a única motivação do protagonista sem impressionar uma garota que ele é apaixonado. Não tá vendo? Não é sobre encher linguiça, é sobre escrever uma boa história. E nem vem com esse papo de criança não iria entender. Mano, é mais normal você encontrar uma criança extremamente consumista pedindo tudo pros pais do que uma criança tendo uma relação amorosa com outra. Não faz nem sentido isso. A questão é que se a Illumination dissesse na sua cara que o filme deles era contra a venda de coisas fúteis, como é que eles iriam te vender pelúcias Lorax depois? Não iam, né? Não iam. Por mais que a construção do personagem do protagonista tenha sido medíocre, e que não faça muito sentido os cidadãos serem tão felizes mesmo com o mundo destruído, eu preciso tirar um momento pra falar do personagem mais importante de toda a história do Dr. Seuss. O Onceler. Se a semente cai no chão, vai brotar na multidão. Ela vai crescer, vai morrer, deixe a... sei lá. Como eu já falei de forma bem resumida naquele vídeo sobre Illumination, o Onceler ele foi criado pelo Dr. Seuss como a representação de todos esses corporativistas que não ligam nem um pouco pra natureza e pelo real bem-estar das pessoas, e sim só importam em lucrar mais e mais. Existe um motivo claro pelo qual uma visão não tem um rosto. Ele serve para representar todas as pessoas que contribuem para o mal das florestas. Ele representa os Oncelers. Então tem mais um Onceler. Rápido, preciso me esconder. O que eu tô falando? as grandes empresas que vivem explorando nossa matéria-prima sem um uso consciente. Sabe, não é apenas uma pessoa em específico e muito menos é uma adolescente indie que toca violão. Ele eu ainda todo mundo, não sabe? sei o que todos os corporativistas de uma vez só. dizer com Ele é uma isso. representação metafórica de tudo. Assim como o produto que ele faz também. Aquele produto que ele faz, em uma tradução que eu vi lá na wiki da história, daria algo como não cessidade. Seria um produto fútil, que representa o desejo das pessoas. Não é realmente algo essencial pra ninguém, mas serve como tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele pode ser desde um chapéu, até um cobertor, até uma bicicleta e por aí vai. Percebe que por mais que o livro fosse infantil e as palavras parecessem meramente inventadas, o Dr. Seuss realmente queria passar uma mensagem importante. Sabe, fazia sentido que cada peça fosse daquela forma. Mas a Illumination não gostou muito da ideia. E de acordo com Chris Melendandri, o nosso CEO da Illumination, um dos motivos pelo qual eles quiseram dar um rosto pro Onceler foi justamente para criar essa mensagem de que os monstros que destroem a natureza são seres humanos, crianças. Até que essa ideia foi meio da hora, admito.
Não vou mais te matar, Illumination. Mentira, eu vou sim. Vai lá, pato. Pegou e raspão no celular. Aí foi pro monitor. Pessoas como a gente. E, por incrível que pareça, não é uma justificativa de tudo ruim. Ela pode ser boa, mas ela precisa ser bem trabalhada. Agora, se você vai humanizar o inimigo, é bem importante que você tome todo o cuidado do mundo para não tornar ele no mocinho. Porque, assim, não adianta nada você falar: olha, esse cara é do mal, hein? Ele é do mal. Esse cara aí é do mal. Esse cara tá destruindo tudo. Ele é do mal. Ele é o vilão. Mas passar o tempo todo criando cenas... Que isso, que é tropinha? exatamente o que a Illumination faz durante todo o filme. Porque, vamos lá, tá bom que durante 2 minutos e 52 segundos... Lá ele, tropia. Lá ele. Lá ele demais. Nessa época desse vídeo já existia lá ele. Mas se não, lá ele, tropia. Lá ele. O Counselor realmente se mostra extremamente babaca em destruir tudo na música How Bad Can I Be? Mas e no resto? No início, ele é retratado como um filho excluído que queria orgulhar sua família, que tenta criar algo genial, mas fracassa, e acaba virando um amigo, entre aspas, do Lorax, e que parecia cumprir muito bem as regras de não desmatar tudo. Ele parecia genuinamente legal. E no final, depois que ele desmata tudo, assim que a música acaba, ele olha pro que acabou de acontecer e sente remorso. Ele se arrepende quase que instantaneamente por tudo que ele fez. Tanto que, no final, o Lorax volta e parece perdoar ele por tudo. A história original do Lorax é muito boa justamente porque ela é trágica. Ela não termina feliz. Ela não termina com todo mundo sorrindo e cantando. Ela termina Acho que eu tô tendo um déjà vu. com o mundo destruído pelo Mavisildo e ponto. No final Eu acho que ele já falou isso no outro vídeo. No vídeo de ontem. história, o Counselor também dá uma semente de árvore trufada pro garoto, assim como no filme. Mas essa semente, ela serve como uma mensagem pro leitor. É uma mensagem mostrando que ele pode ser a diferença, que ele pode salvar o seu mundo Tô tendo um déjà vu. pra não deixar ele acabar como o mundo do Lorax acabou. O Lorax, ele não volta. O Lorax, no livro, ele desistiu e foi embora, sabe? Ele é a representação mais trágica do mundo, simplesmente aceitando que perdeu pro homem. Uma moral que é completamente destruída, já que o Lorax, no filme da Illumination, volta. Ele volta. O Lorax volta. E se a gente for analisar a própria música em que o Counselor e sua família destroem todo o mundo, ela passa essa vibe bem inocente, de que ele não fazia ideia da proporção da merda que ele tava fazendo. Tanto que a música toda é uma dúvida. Não é I Can Be Bad, e sim How Bad Can I Be? Será que eu sou tão ruim assim? Ele passa esses 3 minutos tentando provar pra si mesmo que ele é um mocinho, que ele é do bem, e que o Lorax é um tremendo de um estraga-prazeres. E assim que toda a cantoria acaba, ele olha pro horizonte e percebe que foi enganado. Ele queria orgulhar sua família e ser rico, mas não dessa forma. Ou seja, o Counselor do filme, diferente do Counselor da história, é só um jovem com family show que quer orgulhar sua família a todo custo. Ele parece muito mais um adolescente carente por afeto do que realmente um homem de negócios ganancioso. E eu sinto que isso não foi descuido da Illumination, não. Na real, isso foi completamente proposital. Já que como a Illumination é uma empresa multimilionária que vende coisas fúteis para as pessoas, eles pensaram que vender o Counselor como o Dr. Seuss pensou não passaria uma ideia muito positiva deles próprios. Mas um filme do Lorax sem um vilão corporativista também não faria nenhum sentido. E foi aí que eles criaram o Anti-Counselor, ou melhor, o Anti-Illumination. Eu não sei. Calma, eu volto. Calma. Illumination. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu não sei o que eu tô assistindo. Dá like aí, deu trabalho. Assim, o Hair, pra você que não sabe, é uma criação feita apenas pra esse filme da Illumination. Ele não existe nos contos do Dr. Seuss, até porque o Dr. Seuss não veria sentido em criar 2 personagens idênticos, né? Repetitivo demais. Mas como a Illumination queria que o Counselor representasse essa vibe de dono de negócio que cresceu do zero, que orgulhou a sua família, mas foi enganado pela realidade cruel, o Hair precisava existir. Se você for pensar, o Counselor e o Hair são a mesma coisa, só que vista de formas diferentes. Ambos são corporativistas gananciosos. Vendeu mais de 5 milhões de trinides e agilionários. Que exploram de recursos
desmatou uma região inteira, privatizou o apuro. Naturais para encher o dinheiro. A diferença é que enquanto um é um hipster bonitinho que canta bem, Conselheiro, enganado pela sua família, injustiçado, o outro é um baixinho o esquisito. o Ninguém esquisito. gosta dele e é completamente excluído no final. Que é isso? Monstler literalmente destruiu todo. Por que eu mandei um que é isso? Au, meu braço! Da natureza da região e virou um mocinho, enquanto o Hair por muito menos se tornou o vilão principal do filme. Então assim, se isso não é uma puta forçação de barra da Illumination, eu realmente não sei o que é. Eu realmente não sei. A Você música provavelmente nunca escutou essa abandonada. música. Foi uma música demo que acabou sendo substituída pela Ai, clássica socorro. How Bad Can I Be? A música que não só faz o maior time skip da história, como tenta explicar as motivações do Onslaught. Como uma música para um filme infantil, How Bad Can I Be é bem decente. Eu acho a trilha sonora de Lorax no geral bem competente, então eu preciso admitir que me agrada. Agora, como uma construção de personagem do Onslaught, ela deixa bastante a desejar. Já em Big Green, o Mavezildo adota um semblante muito mais consciente de todo o mal que ele faz. Ele não se pergunta se ele é mau, ele tem certeza. Ele só quer crescer, e não importa muito o que ele tem que fazer pra isso. Já que, como ele mesmo diz no início, no começo eu não percebi que eu precisava de todas essas coisas. Eu tinha uma pequena cabana, mas agora eu tive um pouco de tempo pra reavaliar minhas necessidades. E eu preciso de um escritório maior. Eu preciso de uma cadeira maior, uma mesa maior, uma equipe maior, um chapéu maior pra usar. Porque eu estou crescendo, e eu estou percebendo que eu tô crescendo. E crescer está desencadeando um crescimento ainda maior. No final das duas músicas, eles falam uma frase muito parecida, que por mais parecida que seja, mostram coisas completamente diferentes. Who cares if a few trees are dying? Enquanto o Onslaught do filme se pergunta o tempo inteiro se o que ele faz é errado, e se vê como um mocinho que tá apenas... Será que essas imagens é realmente como é na música ou ele só colocou aí em ordens aleatórias? Acho que é a segunda opção. destruindo poucas árvores, o Onslaught de Big Green não só sabia o que ele estava sacrificando para criar o seu império, como ele não se importava. Ele sabe que não são só poucas árvores, e sim outras coisas. Ele sabe o que ele fez, e ele não se arrepende no final. Esse é o Onslaught que o filme deveria ter criado desde o início. Um sociopata que se parece menos como uma pessoa e mais como uma máquina apática de destruição. Uma máquina que não se importa com nada e com ninguém. Porque no fundo mesmo, se os clientes estão aumentando, se o dinheiro está multiplicando e se os advogados estão negando qualquer acusação, não importa se algumas coisas morrerem no processo. Ah, mas tá bom que Illumination ia deixar isso passar, né? Porra, nem em 1000 anos. Nem em 1000 anos. Essa música quebraria completamente a imagem do Onslaught inocente que eles queriam criar. Daria uma profundidade maior pra obra e talvez fizesse uma das maiores adaptações do cinema? Talvez. Realmente, talvez. Mas estaria muito fora do escopo da empresa. Bem, se eu consigo tirar algo dessa coisa toda, é que esse cara aí, ele não é o verdadeiro vilão dessa história. E muito menos o Harry com sua empresa de ar esquisita. Porque se tem um verdadeiro grupo corporativista, que visa o lucro acima de tudo, e não se importa com mais nada além de crescer e crescer cada vez mais, esse sim é o verdadeiro Onslaught dessa história. Illumination. Essa é a Illumination. Absolute Cinema. Absolute E sim, Sherlock, eu tô exagerando pra fazer um final mais dramático, tá? Não precisa comentar isso aí embaixo. Acabou. Até mais, pessoal. Até outro vídeo. Inscreva-se no meu canal, deixa like, pessoal. E se você for legal, ativa o sino no seu canal quase preferido.